Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo, do Ministério da Educação, coordenador do Programa de Apoio à Implementação da BNCC, o ProBNCC. Neste vídeo eu vou falar sobre um tema que é a integração entre as equipes de Educação Infantil e Ensino Fundamental e equipe do ensino médio do ProBNCC. O ProBNCC ele tem essas duas equipes em cada estado, que estão em estágios diferentes de implementação da base, e é muito importante elas serem integradas, elas estarem bem alinhadas. Então, neste vídeo eu vou apresentar algumas sugestões para vocês fazerem isso. Então, só para contextualizar, a base de educação infantil e ensino fundamental é obrigatória para todos os estabelecimentos de ensino a partir do ano letivo de 2020. Então, a equipe de educação infantil e ensino fundamental está focando nisso. Agora que está acabando, então, o ciclo 1 e 2 do ProBNCC de Educação Infantil e Ensino Fundamental, a gente está elaborando aqui, nós da equipe nacional, estamos elaborando um relatório que vai ser apresentado na reunião do Comitê Nacional de Implementação da BNCC, que acontece em março e abril. Esse comitê é composto por representantes do CNE, do Conselho Nacional de Educação, representantes do MEC, representantes do CONSED, dos secretários estaduais, representantes da Undime, etc., dos conselhos municipais e estaduais também. Tá? Então, todas as pessoas mais importantes para a implementação da BNCC fazem parte desse conselho, do comitê. Por outro lado, a base do ensino médio está servindo, né, de fundamento para a revisão dos documentos vinculares do ensino médio. Então, a gente está ainda no ciclo 1 do ProBNCC do ensino médio. Agora, em 2021, algumas escolas vão começar a implementar a BNCC do ensino médio e ofertar itinerários. Ou seja, esses documentos vão estar prontos para essas coisas acontecerem aqui nesses estados. Tá bom? Esse é o contexto que a gente está hoje. Então, só para resumir, a equipe do ProBNCC, né, dividida em duas, ela é mais ou menos assim. Para a educação infantil e ensino fundamental, nós temos 2 coordenadores estaduais, 3 coordenadores de etapa, 3 articuladores e 22 redatores formadores. Para o ensino médio, a gente tem um coordenador de etapa, 4 coordenadores de área, 3 articuladores e 18 redatores formadores. Essas equipes aqui, normalmente, quando a gente trabalha, nós aqui do Ministério, da equipe central, a gente faz comunicados diferentes para a equipe de educação infantil e ensino fundamental e comunicados diferentes para o ensino médio, tá? Mas sempre as informações do ensino médio também vão para os coordenadores estaduais, tá? Uma figura central no alinhamento entre essas duas equipes é o articulador entre etapas. Né? Esse articulador entre etapas ele faz parte da equipe do ensino médio e a nossa sugestão é que ele represente a Undime nas atividades do ProBNCC do ensino médio, de forma que a Undime e os municípios em geral não fiquem totalmente apartados do que está acontecendo para o ensino médio. E esse articulador ele tem responsabilidades muito importantes. Primeiro, ele precisa ajudar os municípios que têm escolas de ensino médio a participar das atividades do ProBNCC. Além disso, ele tem que apoiar a relação entre municípios e as secretarias estaduais nos convênios e outras ações em conjuntos que são afetadas pelas mudanças que o novo ensino médio traz. Então, por exemplo, vai mudar a carga horária do ensino médio, então vai mudar o horário de transporte. Como é que faz nos municípios que a Secretaria Municipal transporta os alunos do ensino médio? Então, esse é o trabalho do articulador entre etapas. Além disso, o articulador entre etapas tem o trabalho, a função de conectar as equipes do ProBNCC, de educação de ensino médio e educação infantil e ensino fundamental. Ou seja, isso que eu estou falando para vocês de principal nesse vídeo é papel desse articulador. Então, pessoal, articuladores, vocês têm que fazer esse trabalho de alinhamento. Coordenadores, vocês precisam cobrar dos seus articuladores que eles façam esse trabalho, tá bom? Agora, os coordenadores, como que deve funcionar, né? Nossa sugestão. Então, os coordenadores estaduais, eles são responsáveis por todo o ProBNCC no estado. Então, eles devem apoiar as atividades do ProBNCC Ensino Médio, tá? Então, o ProBNCC Ensino Médio é de responsabilidade do coordenador de etapa, o dia a dia, mas ele deve sempre consultar os coordenadores estaduais para estabelecer os planejamentos e tomar as principais decisões, né? Ou seja, o coordenador de etapa do ensino médio, apesar dele trabalhar de maneira um pouquinho mais autônoma, né?
ele não pode trabalhar totalmente autônomo. Tudo que o coordenador de etapa do ensino médio faz, a equipe do ensino médio, precisa estar alinhado com os coordenadores estaduais, porque eles são os representantes, os responsáveis por toda a implementação da BNCC no estado. Agora tem os articuladores de conselho também. Uma especificidade é que os articuladores de conselho do ensino médio iniciaram o trabalho junto com a equipe de educação infantil e ensino fundamental. E aí o que acontece? Todos os articuladores de conselho precisam conversar com seus conselhos e alinhar o conselho com o que o resto da equipe do ProBNCC está fazendo. Tá? E aí, então, o que acontece? Esses articuladores, eles precisam conversar entre si. Né? Então, a equipe do médio precisa conversar com a equipe do fundamental infantil e os articuladores de conselho também devem contribuir para essas atividades. Os articuladores de conselho devem sempre participar das reuniões. Né? Então, é importante que eles saibam tudo o que está acontecendo na equipe e eles informem aos seus respectivos conselhos, tá? Então, o Conselho Estadual de Educação é muito importante para garantir o alinhamento entre os documentos que estão sendo produzidos no ensino médio com o documento de educação infantil e ensino fundamental. Então, o que está acontecendo agora? O ciclo 2 para a educação infantil e fundamental está acabando. Ele está acabando porque começa a obrigatoriedade da implementação dos referenciais alinhados à BNCC. Porque o ciclo 2 ele é de preparação, então não dá para você preparar sendo que a coisa já está acontecendo. Né? E o ciclo 2, que deve começar em breve, vai ter um foco diferente. Vai ter foco no monitoramento da implementação nas escolas e também no apoio à formação continuada permanente. Não é aquela formação continuada que é específica por causa de um novo currículo. Então, gente, é muito importante que as equipes de educação infantil, ensino fundamental e do ensino médio conversem entre si. Pessoal, não deixem de fazer uma reunião periódica, mensal pelo menos, para alinhar o que está acontecendo. Os coordenadores vão saber de tudo. Então, o que deve acontecer nessas reuniões? A equipe de educação infantil e fundamental mais experiente deve passar as lições aprendidas para as equipes do ensino médio. Né? Então, outra coisa, os documentos curriculares precisam estar alinhados entre si. Né? Então, não adianta o pessoal do médio fazer um documento muito louco que não conversa com um documento que já está pronto para a educação infantil e fundamental. Tá? Então, todo mundo do médio precisa conhecer de maneira profunda o currículo da educação infantil e ensino fundamental. Agora, muitas equipes do médio estão trabalhando nas consultas públicas. E as equipes do fundamental e infantil têm muito a ensinar, né? Elas enfrentaram muitos desafios. Então é importante vocês conversarem entre si para ver qual é a melhor forma de fazer a consulta pública. Tá? Então, a gente sugere fortemente que vocês façam uma reunião de alinhamento. Então, pelo menos 2 reuniões, uma entre os coordenadores estaduais, articuladores de regime de colaboração e analista de gestão, se reúnam com os coordenadores de etapa do médio, articuladores de itinerários e articuladores entre etapas, tá? Para alinhar cronograma, alinhar as ações, principais tarefas, etc. Uma outra reunião mais pedagógica, mais de conteúdo do documento, são aquelas que os coordenadores de etapa de educação infantil e ensino fundamental devem se reunir com os coordenadores de área do ensino médio e os articuladores entre etapas, porque aí vocês conseguem alinhar o conteúdo do documento. Tá? Então é muito importante que vocês aproveitem esse início de ano para fazer o alinhamento das atividades para o resto do ano e ficarem mais tranquilas. Mas, de qualquer forma, a gente sugere que essa reunião entre os coordenadores aconteça mensalmente e essa reunião entre os coordenadores de etapa e os coordenadores de área aconteça de maneira periódica até que todo mundo se sinta, como se diz, apropriado do que deve acontecer para que os documentos estejam alinhados, tá? E quando o documento do médio estiver mais ou menos pronto, for para consulta pública, a equipe, principalmente os coordenadores de etapa de educação infantil e ensino fundamental, devem analisar o documento produzido e fazer sugestões de maneira para garantir o alinhamento entre os documentos. Ok? Então era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição. E boa